Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim explicar para vocês um pouquinho do que é o xamanismo, porque muita gente tem a impressão de quando escuta a palavra xamanismo que se trata de uma coisa mística, de uma coisa religiosa. Então eu vou explicar para vocês rapidamente o que é, para a gente refazer e reconstruir alguns conceitos que às vezes a gente adquire sem nem saber por quê. O xamanismo, ele é vamos dizer assim, um estudo até que recente de antropólogos ao redor do mundo que foram ao longo dos anos visitando povoados nativos, tribos indígenas, povos locais originários de determinadas regiões e países. E eles fizeram uma investigação científica da forma de vida dessas pessoas e principalmente das técnicas de cura que esses povos se utilizavam. Isso começou na Sibéria, onde hoje tem a região da Mongólia, e um dos principais precursores desse estudo foi o Michael Harner, que hoje é uma das pessoas que a gente mais segue no estudo do xamanismo. Muitas das técnicas empregadas hoje elas são estudadas e explicadas, o que é muito importante para o tipo de cultura que a gente tem no Ocidente, que a gente precisa de uma explicação racional para compreender melhor as coisas. Essas técnicas hoje, o funcionamento delas, elas vêm muito do campo do que a neurociência e a física quântica explicam hoje. Então elas são técnicas de cura que inclusive o Bert Hellinger utiliza na constelação sistêmica, que é a questão dos campos morfogenéticos. Então, quando você atua com um sistema de cura como o xamanismo, ele atua no mesmo patamar de cura de uma constelação familiar. A diferença é que a constelação familiar, ela vai atuar no seu sistema familiar ou no sistema em que uma questão sua individual está inserida, mas ela atua, no caso, num conjunto. O xamanismo não. O xamanismo ele vai atuar numa mistura do que é esse campo morfogenético com o que Jung explicou que é o nosso subconsciente simbólico. Então você junta a questão de você trazer... como é que eu posso explicar? É como se fosse uma internet, uma grande rede universal de informações que guarda tudo o que a gente pensa e o que outras pessoas pensam. Então você traz essa informação do campo morfogenético e ao mesmo tempo você traz do seu subconsciente a interpretação que a sua mente tem dessas informações e você junta tudo isso dentro de o que a gente chama de uma jornada xamânica, que é uma meditação conduzida pelo tambor. A partir do momento que você entra nesse nível subconsciente, simbólico seu, e você trabalha uma cura conduzida junto com o terapeuta, você afeta o efeito que isso tem no campo morfogenético que corresponde à sua pessoa. Ou seja, você consegue alterar informações de traumas muito antigos ou de traumas muito profundos, ou às vezes de traumas que foram herdados da sua família. Por exemplo, se a sua avó passou por uma situação de guerra, por exemplo, e passou por uma situação de fome, pode ser que isso hoje se reverta numa situação de escassez na sua vida, seja uma escassez financeira, escassez de recursos ou mesmo escassez em relação a relacionamentos, porque essa carga ficou guardada no DNA dela, passou para o DNA da sua geração anterior, que no caso a sua mãe ou seu pai, e isso chegou até você. E junto do xamanismo, das ferramentas do xamanismo, é possível a gente pegar essa questão. Então, por exemplo, você pode procurar o terapeuta e falar, olha, eu tenho uma questão de dificuldade de arrumar emprego, por exemplo. E a gente vai fazer um trabalho com o xamanismo para investigar o porquê que essa questão acontece na sua vida e a partir daí trabalhar a cura. Então, o xamanismo, ele tem essa vantagem e essa característica dele permitir ir muito rápido e muito profundo em questões que de outras formas e outras técnicas terapêuticas a gente demoraria mais tempo para conseguir resolver. Tá? Então, o que eu gosto muito de fazer é associar essas jornadas meditativas com o uso dos óleos essenciais, porque aí além de você ter a cura na sua parte subconsciente, você tem a cura que é vinda dos elementos vegetais, no caso dos aromas, dos óleos essenciais, para te facilitar
uma cura mais harmoniosa e mais sutil, sem que ela seja tão impactante para você. E com o tempo, depois que esse tratamento acontece, você começa a notar os efeitos na sua vida de uma forma progressiva. Voltando ao exemplo que eu usei da questão da constelação familiar, você nota os efeitos mais ou menos no mesmo jeito. De repente uma coisa aqui muda, outra coisa ali muda, e aquele efeito você vai percebendo ao longo do tempo. Quando você notar, você está agindo e pensando de maneira diferente e trazendo resultados para a sua vida de maneira diferente. Mas tudo isso foi porque a gente mudou questões simbólicas e informações energéticas no seu subconsciente e nessa rede energética que a gente tem em volta de nós. Então, não é milagre, é ciência, só que é uma ciência nova que a gente está descobrindo hoje como que ela funciona. Então, eu super recomendo, se vocês quiserem conhecer, marca o seu atendimento. Pode me mandar e-mail, é naturalmosaico@gmail.com, ou me manda um inbox no direct do Instagram. Se vocês quiserem visitar o site, eu também deixo vários artigos que eu vou publicando ao longo do tempo nele, é o mosaiconatural.com. Um grande beijo e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me escrever. Até lá!